Sempre é difícil, né, para qualquer pregador quando sobe nesse altar. Já falamos isso por muitas e muitas ocasiões, porque estamos num lugar onde temos que não somente falar das coisas que é de Deus, como também vivê-las com intensidade, para que tenhamos resultado naquilo que transmitimos desse púlpito. As pessoas precisam ser impactadas pelo poder dessa palavra. E um dos momentos mais difíceis de qualquer ministrante é quando o tema que é abordado é o tema sobre família. Talvez seja o ministério mais difícil que existem para qualquer um daqueles que ministram a palavra. Porque nós não temos nenhuma família que não tenha as suas dificuldades. E eu acredito que muitos irmãos, muitos membros dessa igreja acabam se esquivando de vir às reuniões, principalmente do mês de maio, porque se sente de uma forma ou de outra atingido por aquilo que sai desse púlpito. Nenhum de nós gostamos quando os assuntos que são abordados atingem os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Na verdade, nós não gostamos disso. E às vezes é preferível a gente arrumar um outro pretexto, um outro compromisso, para que não estejamos num local como esse. Porque quando estamos vivendo situações difíceis, parece que tudo quanto o pregador fala, parece que é exclusivamente só para a gente. Mas não é bem assim. E hoje pela manhã, o que nós começamos a propor a todos vocês, a todos nós que aqui estamos, é que nós não precisamos nos sentirmos sozinhos na questão das dificuldades que temos nos nossos relacionamentos de família. Como pai, como esposo, como esposa, como mãe, como filhos. Na verdade, todos nós estamos englobados naquilo que precisamos acertar, naquilo que precisamos corrigir, naquilo que precisamos evoluir, como membros de uma família. Todos nós temos o nosso papel, temos direitos, temos também os nossos deveres. E nós precisamos buscar o melhor, porque não há como ninguém ser feliz sem família. A palavra de Deus nos afirma que Deus faz com que o solitário viva em família. Nós necessitamos de um lar. Nós podemos fazer tudo nessa vida, daquilo que gostamos, ter o nosso lazer, o nosso trabalho, as nossas lutas diárias. Mas nós temos uma necessidade urgente de voltar para casa. Urgente. Voltar para casa é a coisa mais preciosa da nossa vida. E quem não tem uma casa para voltar é uma pessoa completamente frustrada. Como é bom ter um pai, como é bom ter uma mãe, como é bom ter alguém para compartilhar dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. É maravilhoso demais ser abraçado por alguém da nossa família. Somente o fato de olhar para a quantidade de pedidos, de orações que chegaram aqui no altar do Senhor, a gente percebe
que nenhum de nós estamos isentos disso. Em algum lugar dentro de nós tem uma ferida, tem uma dor qualquer, e isso precisa ser tratado. Então hoje o que nós propomos já pela manhã? É que não somente, se você olhar para o seu lado, se nós estivéssemos aqui literalmente sozinhos, e fôssemos abrir o nosso coração para expor o que está acontecendo nos nossos bastidores familiar, ninguém daqui sairia isento de não falar algo sobre o que você está vivendo agora. Todos nós temos um problema. Mas o mais interessante é que não é somente nós que estamos aqui. Nós temos que entender que a Bíblia, ela já começa. Hoje nós usamos aqui o exemplo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O problema que eles tiveram perpetuou na convivência dele por toda a vida deles. Eles já tiveram várias consequências depois que ambos, tanto Eva como Adão, desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto proibido. Ali desencadeou uma série de consequências, e que Deus fez de tudo para que eles não caíssem nisso, nesse agravo. Tanto que a palavra de Deus nos afirma que Deus passeava pelo jardim diariamente. É como os pais fazem com os seus filhos, acompanhando todos os passos, toda a trajetória. Se o filho cai, o pai está ali para ajudar a levantar. O pai sempre está gritando para eles, a mãe, para poder orientar essa criança, para que ela seja protegida, para que nenhum mal possa acontecer para ela. Deus ficava o tempo todo no jardim do Éden, acompanhando todos os passos dos seus filhos. Mas uma coisa que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Note bem que Adão e Eva, eles pecaram sendo pessoas puras, inocentes. Eram pessoas que ainda não tinham pecado. Eram pessoas que não tinham consequências de nada, eles não adoeciam, não iriam envelhecer, né? Eles não iriam morrer. Eles eram puros, perfeitos. Deus deu a eles 3 instrumentos extraordinários: a inteligência, deu a eles sabedoria, e deu a eles o conhecimento de tudo que eles precisavam para serem felizes. Então não justifica os erros que eles praticaram. Quando eu olho daqui, queridos, e vejo as famílias aqui representadas, eu fico pensando, o que é que nos falta? Nós não somos pessoas ímpias que não têm conhecimento. Nós não somos pessoas que estamos nas trevas, porque Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós não somos pessoas quaisquer, nós somos pessoas que fomos resgatados. Jesus pagou um preço por nós, Ele morreu por nós e nos trouxe para os lugares celestiais. Disse hoje também aqui pela manhã e quero repetir agora. Nós somos instruídos aqui todos os dias. Como pode nós continuarmos errando como maridos, como esposa, como filhos? Isso é transgressão, é desobediência a Deus. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos como uma mulher tem que ser tratada.
E nós sabemos também como o homem tem que ser tratado. E nós sabemos muito bem que nós também temos conhecimento, temos doutrina para poder aplicar aos nossos filhos, para que eles se conduzam bem, para que sejam pessoas de caráter, pessoas de temor a Deus. Nós sabemos disso. E por que nós não fazemos? Porque existe dentro de nós o desejo, o anseio, a necessidade de fazer as coisas ao contrário do que Deus determinou para a gente. Isso está em nós. Foi muito legal hoje pela manhã, quando eu disse aqui que Satanás falou para Adão e Eva exatamente assim: não, vocês não morrerão. E não é que ela acreditou neles, no que Satanás falou? Não é que Adão acreditou no que ele falou? Deus falou para eles: não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E Satanás disse: vocês não vão morrer. E eles acreditaram. Eles deram mais crédito à palavra de Satanás do que à palavra de Deus. Quando nós ouvimos isso, a gente não fica como que sem acreditar que isso aconteceu? Mas é possível isso acontecer? A verdade é que isso não aconteceu só com eles, está acontecendo com a maioria de nós. Nós ouvimos mais a palavra que vem do mundo do que a palavra que vem de Deus. Ouvimos mais a palavra de pessoas ímpias do que de pessoas que têm credibilidade espiritual. É a voz de Satanás. Não coma a ordem de Deus. E o inimigo falou: não, pode comer, porque não é assim. Vocês não morrerão. E outra coisa que Satanás disse para eles: o dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão passar a conhecer o bem e vão passar a conhecer o mal. Que tipo de conhecimento eles queriam mais daqueles que Deus havia dado para eles? Você já parou para pensar o lugar onde eles habitavam? Vocês esqueceram de que se eles quisessem conhecer ainda mais de Deus, era só ir no meio do jardim, e lá tinha uma árvore chamada a árvore da vida, que produzia frutos somente para a vida. Mas nunca li nas Escrituras que eles tiveram, em todo o tempo que eles habitaram ali, nenhum interesse pela árvore que tinha o fruto da vida. Mas o interesse deles estava exatamente no fruto onde Deus falou: desse fruto vocês não comam, para o bem de vocês. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Os olhos deles se abriram. Não é? Tão bom seria se os olhos deles se abrissem para ver ainda maior, para ver ainda o tamanho do que é a glória de Deus. Tão bom seria se eles tivessem a amplitude de uma visão esplendorosa daquela que Deus queria que eles tivessem. Mas não. Assim que comeram e que os olhos deles se abriram, a primeira coisa que eles foram olhar foi para a figura deles, e eles viram que eles estavam nus. Que visão bonita, né? Em vez de ver a glória de Deus, estão vendo a própria nudez. E aí o que eles fazem? Eles se envergonham. O pecado é assim.
Nós temos um desejo imenso de pecar, e depois que pecamos, nós temos vergonha, não é das pessoas não, nós temos vergonha de nós mesmos, porque estamos completamente nus, não há desculpa, não há justificativa, por mais que a gente queira dar, não existe, ela é nossa. Ah, eu pequei porque fulano de tal me induziu a pecar. Ah, eu pequei porque a minha colega me induziu a pecar. Não, você pecou porque o pecado já está dentro da sua consciência. Você já vem trabalhando isso o tempo todo nos seus pensamentos. Você quer. O ato é simplesmente uma consequência daquilo que já está implantado no seu coração. É muito triste ver o que aconteceu com eles. E não há como você pecar. O seu pecado, ele não traz impacto somente para você, não. Ele vai trazer para você, ele vai destruir você e vai também, como que um efeito dominó, ele vai atingir outras pessoas. Ele vai entristecer pessoas, vai tirar a alegria de outras pessoas. Ele vai definhar outros, vão desanimar outros. E vão afastar ainda mais os outros da presença de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi fugir. E agora você imagina como esse lar agora se tornou. Um lar onde era um ambiente tão saudável, tão glorioso, tão cheio de substâncias deleitáveis e preciosas. Agora, de vez em quando, havia confronto entre um e outro, de acusação. Isso tudo está acontecendo porque você foi culpado. É você que foi culpado. E essas culpas de um para o outro, elas acabaram refletindo em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu, que fez com que eu pecasse contra o Senhor. A mulher também tem outra desculpa. Não, eu caí porque a serpente me enganou, mas a serpente estava ali para isso mesmo. O inimigo, ele fica o tempo todo querendo convencer a mim e a você de que o errado que é o certo e o que é certo é o errado. É o mundo que nós vivemos de hoje. Os valores foram invertidos, né? A justiça hoje, quando você olha os julgamentos que são feitos hoje, os tribunais, como funcionam tudo, dá vergonha na gente e nos faz lembrar de um grande escritor chamado Rui Barbosa. Um dia o homem terá vergonha de ser honesto. Esse dia é o nosso dia. Vergonha de si mesmo. Vergonha de fazer o que é certo. Porque parece que tudo que é errado hoje você tem o aplauso, você tem o glamour, você tem os holofotes, você tem a aprovação do mundo. E é por isso que a palavra de Deus também nos diz que o mundo, ele jaz no maligno. E agora, nessa oportunidade, eu queria mostrar para você que as consequências foram estendendo. Saiu da casa de Adão e Eva e foi para a casa dos seus filhos. Você vai ver que um dos filhos, ele tem temor do Senhor. Mas os seus pais não conseguiram fazer que o filho mais velho tivesse o mesmo desejo pelo Senhor. E acabou que, movido por uma inveja, porque isso é apenas mais um reflexo do pecado, e também daquilo que herdou dos problemas familiares, um certo dia, o mais velho se levanta e vai lá e mata, assassina o seu próprio irmão. Não dá para a gente, conceber isso, Não estamos falando de pessoas que habitam no meio de muita gente. Só existiam eles. E numa casa onde se espera tanta coisa boa acontecer,
nós vemos um irmão se levantar e matar o outro. Eu estou trazendo esses exemplos para nós para mostrar o seguinte: não importa o que já foi feito de errado, porque a maioria dos problemas que nós vivemos de família é porque lá atrás alguma coisa começou errado. O seu relacionamento para o seu casamento começou errado. Jesus disse que quando uma casa vai ser construída, você tem que ter sabedoria. Ouvimos isso aqui quinta-feira. Salomão disse isso e Jesus falou a mesma coisa. Salomão disse que é necessário termos sabedoria, inteligência e conhecimento para se construir uma casa saudável. Jesus disse que quando você vai construir uma casa, você tem que ter prudência, você tem que ter sensatez, você tem que ter juízo, você tem que ter sabedoria. Porque você tem que pensar na construção da casa, mas você tem que pensar onde é que você vai firmar o fundamento dessa casa. Porque senão ela vai cair, ela vai ruir. Não podemos fazer uma construção com insensatez. Temos que ter inteligência, sabedoria e conhecimento. E ele usa o mesmo material. 2 homens vão construir uma casa com os mesmos materiais. Só que um, quando vai construir, ele constrói na rocha. E o outro, que vai construir, ele constrói a base em cima da areia. Aí o que Jesus está dizendo? Aquilo que o Natan acabou de falar aqui na sua introdução. A nossa família, assim que ela for constituída, ela vai ser bombardeada de todos os lados. O bombardeio vem de cima, vem dos lados e vem também pelas correntezas. Jesus disse que a tempestade, quando caiu sobre a casa, ela caiu de todos os lados. O inimigo nunca vai desistir da nossa família. Ele vai investir pesado para desmoronar a nossa família. Porque ele sabe que ele mexendo com a família, ele está mexendo com o bem mais precioso que Deus tem. A instituição da família para Deus é algo do coração de Deus. Tudo que Deus pensou com relação ao ser humano, ele pensou em família. Foi de uma família que Deus precisou de alguém para que o seu filho nascesse. Uma família simples, pobre, mas temente ao Senhor. Então nós vamos ser bombardeados em todas as áreas. Na área financeira, na área da saúde, nós vamos ser bombardeados em outros tipos de artimanhas do inimigo para fazer a gente fracassar, para que a família também fracasse. Então eu quero usar um outro exemplo, que eu queria abrir a Bíblia com você, no livro de Gênesis. Primeiramente, nós vamos ver que a família que nós vamos apresentar para você aqui é uma família que você diria que seria uma família intocável. Porque essa família conseguiu sobreviver tempos difíceis, onde toda a geração de que vivia com ele se corrompeu, ao ponto de Deus tomar uma decisão de destruir toda a humanidade. E Deus só encontrou nesse homem e a sua família alguém que tivesse temor a ele. Capítulo 6 de Gênesis. Verso 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus,
porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, traduzindo numa linguagem mais simples para você entender, quando a Bíblia está dizendo aqui que Noé achou graça aos olhos de Deus, ou seja, os olhos de Deus contemplou em Noé uma pessoa agradável, uma pessoa de um coração íntegro. Verso 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Querido, pode ser que pessoas, você já conheceu pessoas que têm essas mesmas características, essas mesmas virtudes. Uma pessoa que é justa. O que é uma pessoa ser justa? É aquela pessoa que tem a capacidade de saber julgar. É aquele que julga corretamente. Não é uma virtude muito comum, né? Porque a maioria das vezes que nós julgamos errado. Sempre, às vezes, usando de parcialidade. Então a Bíblia está dizendo aqui que Noé era um homem justo e um homem reto. Isso significa que ele tinha o seu foco, ele tinha uma forma só de viver. Ele não é aquele tipo de pessoa hipócrita, que em determinado lugar ele tem um comportamento e em outros lugares ele tem outro. Ele é uma pessoa reta. É por isso que Deus falou isso para Josué. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita neste livro dia e noite, para que prudentemente te conduza, não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita, ou seja, ande reto. Não é fácil, não. Noé conquistou isso na sua vida. E ainda conclui com outra virtude extraordinária. É alguém que andava com Deus. Ele não andava com Deus por obrigação. Ele andava com Deus pelo prazer de andar com Deus. E o mais interessante, Noé não andou com Deus somente uma temporada, mas ele andou com Deus em todas as suas gerações. Quantos anos Noé viveu, você sabe? 950. 950 anos. Quantas gerações se passou na vida desse homem? E o texto sagrado aqui está dizendo que ele andou com Deus em todas as suas gerações. Nunca desistiu de Deus. Nunca se decepcionou com Deus. Nunca se afastou de Deus. Então nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de alguém que o próprio Senhor, que a própria palavra de Deus está enaltecendo, dando a ele a honra que lhe é devida. É alguém digno de ser copiado. Deus destrói todo mundo, mas Noé ele não pode destruir, porque Noé é uma pessoa íntegra. Muito bem. Então vem aí a sequência falando como foi, e o verso 22 vai comprovar aquilo que foi dito no início do capítulo 6. Porque diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E o que ele fez? Ele levou 120 anos construindo uma grande embarcação para poder colocar um casal de cada animal, para preservar a espécie de tudo que Deus havia criado, para não ser destruído. E também
para a proteção e salvação da sua família. 120 anos. Ninguém faz isso se não tiver essas características que esse homem tem. Quando Deus ordena para ele como iria ser feita essa arca, você não vê um questionamento, você não vê uma pergunta, você não vê uma dúvida da parte de Noé para com o Senhor. Nenhuma. E aí termina o capítulo 6 dizendo: e Noé fez conforme tudo que Deus lhe mandou fazer. Muito bem. Agora vamos para o capítulo 8. Verso 15: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil, que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Verso 20: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Verso 21: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Duas coisas me chamaram a atenção aqui nessa leitura. A arca demorou 120 anos para ser construída. Só entrou lá os animais, conforme Deus havia determinado. Noé, durante 120 anos, ele não conseguiu convencer a ninguém com a sua construção e com a sua mensagem, sendo ele, diz o apóstolo Pedro, o pregoeiro da justiça. Não sei de que forma ele pregava, mas a verdade é que a palavra de Deus diz que ele era um pregador da justiça. Somente o fato das pessoas verem aquela grande embarcação sendo construída já era o suficiente para que eles fossem despertados a saber que algo de extraordinário iria acontecer a qualquer momento. Mas uma coisa Noé também conseguiu fazer. Ele conseguiu colocar dentro da arca a sua esposa. Ele conseguiu levar para dentro da arca os seus 3 filhos. E ele conseguiu levar também para a arca as suas 3 noras. Ou seja, ele salva a sua família. Eu fico pensando, né, que investimento dele com a sua família. Porque esta é a maior conquista. Eu vejo muitos pregadores se orgulhando por ganhar almas pelo mundo afora. Mas vejo poucos pregadores se orgulharem, um orgulho santo, se é que existe, de conseguir salvar a sua família. Porque esse é o lugar mais difícil de conquistar uma alma. Porque a conquista da sua família não é uma conquista feita pela pregação verbal da palavra de Deus. Mas a salvação da sua família, ela é feita pela sua vida, pelo seu testemunho,
pelo marido que você é, pela esposa que você é. Pela conduta que você pratica dentro de casa, pelo vocabulário que você usa dentro de casa, pela forma como você trata os seus familiares. Esse lugar é o mais difícil que existe, porque dentro da nossa casa nós somos exatamente, verdadeiramente transparentes. Somos quem verdadeiramente somos. E é por isso que é difícil ganhar a nossa família. Porque a maioria das vezes nós não damos o exemplo. Se os nossos filhos não gostam de ler a Bíblia, é porque nós nunca demos exemplos a ele que nós amamos esse livro. Se os nossos filhos olharem para nós, desde que eles são pequenininhos, que nós amamos a leitura da Bíblia, eles vão crescer também amando a Bíblia. De quem é que os nossos filhos gostam? Eles gostam das pessoas, dos amigos que nós apresentamos para eles. Quando nós falamos para eles desde pequenininho, olha aqui, essa pessoa aqui é um amigo, é um irmão do papai. Papai ama essa pessoa, ele faz parte da minha família, da nossa família. E os nossos filhos vão ouvir isso. E eles vão acreditar nisso. E eles vão amar aquela pessoa assim como nós amamos. Se nós não gostamos de vir às reuniões, os nossos filhos não vão gostar de vir à igreja. Eles vão detestar vir a esse lugar. Se nós não gostamos de orar, ou oramos pouco, os nossos filhos também não vão ser homens e mulheres de oração futuramente. Noé conseguiu colocar a sua família. E a primeira coisa que ele faz, assim que ele desce da arca, ele não faz nada, absolutamente nada, a não ser levantar um altar de holocausto. E pegar os animais que foram considerados limpos, que estavam dentro da arca, foram sacrificados para oferecer em adoração ao Senhor. E a palavra de Deus disse que esse cheiro subiu suave até a presença de Deus. O que você espera de uma família como essa? Você espera que o inimigo vai encontrar alguma brecha para adentrar dentro dessa família? Você acha que o inimigo, ele desistiu completamente depois de ver uma família como essa, tão blindada, cheio de temor do Senhor, cheio de adoração do Senhor? Vocês acham que Noé ficaria isento de um ataque fulminante do inimigo? Se você pensa isso, você está muito enganado. Vira a página, capítulo 9, verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho. E embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Parece que nós já vimos algo semelhante a isso, não? Ou não? Lá não diz que Eva se embebedou, mas Adão. Pode não ter embebedado tomando a bebida, mas embebedaram-se comendo daquele fruto. A mesma coisa está acontecendo com Noé aqui. Ele plantou uma vinha. O que tem de errado nisso? Absolutamente nada. Desse verso 20 para o verso 21,
pelo menos 2 anos se passaram, porque ele teve que plantar e esperar produzir o fruto, para então ele fabricar o vinho. Quando ele vai fazer o vinho, já estava dentro dele o desejo de usufruir daquela bebida. E o que acontece? Ele bebe por demais. E o escritor sagrado aqui não aliviou em nada a vida desse homem tão íntegro, tão família, tão protetor da família, tão abençoador da família. O escritor não aliviou nada, dizendo que ele se embriagou. E ele ficou tão embriagado que ele se despiu dentro da sua tenda e ficou completamente nu. O que aconteceu com Adão e Eva? A primeira coisa que aconteceu, depois que eles desobedeceram ao Senhor, eles olharam para si e viram que estavam nus. A mesma coisa está acontecendo com Adão e Eva. Se tem uma coisa que o inimigo quer fazer da gente, é exatamente isso: tirar tudo de nós. Tudo que existe de bom em nós. Todo o temor que temos de Deus, todo o conhecimento que temos da palavra de Deus, todo o amor que nós temos pelas coisas de Deus. O inimigo, ele quer esvaziar você por completo e deixar você completamente nu, sem reação nenhuma. Assim que se encontra Noé. E aí acontece, o que eu falei agora há pouco, né? O pecado, ele vai desencadear em outras pessoas. O pecado é de Noé. O que ele faz agora, ele está transgredindo a palavra do Senhor, ele está desobedecendo ao Senhor. A embriaguez, a Bíblia diz que não é para nós embriagarmos com nenhum tipo de bebida. Ela diz que nós temos que nos embriagar com o Espírito Santo. A diferença é muito grande. Quando uma pessoa é tímida, quando uma pessoa é envergonhada, quando uma pessoa não conversa muito, quando uma pessoa tem dificuldade da fala, de relacionamento, então ele toma uma bebida, e ele encoraja, e ele que era tímido agora não é mais, aquele que não falava, começa a falar demais. Não é assim? Pois a Bíblia diz que a única coisa que tira a timidez sem causar danos é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que encoraja você, que capacita você, que coloca na sua boca palavras abençoadoras. E então o que acontece? Um dos filhos dele chega na tenda de Noé, e quando abre a cortina, encontra o pai embriagado, totalmente bêbado, despido. E o que esse rapaz faz? Ele aproveita da oportunidade para zombar da nudez do pai. O que esse menino faz, o que esse rapaz faz? O nome dele é Cã. Não sei se os filhos de Noé aqui está na ordem de mais velho para o mais novo. Se é isto, se está na ordem correta, ele é o filho do meio. Aonde está a gravidade disso tudo aqui? Porque dentro das normas daquela cultura, da vida, do tempo de Noé, um filho ver a nudez do pai e ainda zombar da nudez do pai, isso acarretava uma atitude como
se ele tivesse tido um relacionamento sexual com seu próprio pai, um incesto. Só para vocês terem uma noção da gravidade do que esse rapaz cometeu. Mas quem provocou tudo isso? Se não fosse a atitude de Noé, se não fosse a transgressão de Noé, se não fosse a embriaguez de Noé, isso não teria acontecido. Então esse rapaz comete esse agravo. Os dois outros irmãos, quando perceberam o que estava acontecendo, eles, sim, tiveram um comportamento diferente do que teve Cã. Eles pegaram um tecido e foram virados ao contrário do pai. Eles tinham consciência da gravidade disso. E foram lá e cobriram a nudez do pai e repreenderam o irmão porque tinha feito aquilo. A bebida passa o seu efeito. E o texto diz aqui o que aconteceu dali para frente. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. Uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida, e eu tenho profundo respeito a isso, é quando um pai, quando uma mãe abençoa os seus filhos. Quando um filho chega perto de um pai e diz assim: benção meu pai. E o pai então vai profetizar sobre ele as bênçãos do Senhor. A Bíblia nos dá essa autonomia. Quando um pai abençoa o seu filho, é isso que Deus quer fazer com todos os seus filhos. Abençoar. Mas o que nós vamos presenciar aqui agora, que Noé, por causa da sua atitude, ele tem que tomar também uma atitude dramática para com o seu filho. Ele agora não pode abençoar o seu filho por causa do ato do filho. E ele tem que amaldiçoar o seu filho pelo pecado que ele cometeu. Já pensou, queridos? E na verdade nós só temos duas coisas para fazer como líderes da nossa casa. Ou nós abençoamos a nossa família, ou nós vamos amaldiçoar a nossa família. Não tem outro termo, não tem outro meio termo. Talvez você não imagina o mal que você tem causado à sua família por algumas atitudes que você tem vivido e praticado. Mas lá na frente você vai ver. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem que os descendentes desse filho dele foram ser servos dos servos, ou seja, escravo de escravos. Eles foram ser escravos para fazer serviços que ninguém fazia daqueles que eram os seus senhores. Foram ser rachadores de lenha para abastecer os gastos daquele povo. Uma maldição impetrada pelo seu pai. Querido, é muito sério isso. Agora eu só queria também dizer uma coisa para vocês. Não importa qual tipo de pecado, qual tipo de transgressão, não importa o que foi feito de errado. O que foi feito de errado vai ficar para trás. Nós temos que entender que Deus, Ele sempre aparece para restaurar a vida das pessoas. A vida de Noé não acabou aqui.
A consequência ficou, mas o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus chega sobre eles. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido, se você quiser. Agora, tudo está perdido, se você não quiser. Tem muitas pessoas que gostam de como vive. Vejo muitos homens dizer assim, não, porque a minha natureza é essa mesmo, eu sou assim. Eu sou assim. Mas a Bíblia diz que ninguém é bom. Todos nós somos ruins. Então, em momento algum, a gente pode ficar satisfeito com a forma como somos. Nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer. A família, ela é uma escola para nos ensinar a sermos melhores. Não existe uma escola maior, uma faculdade maior do que viver em família. Porque esta foi a proposta que nós fizemos quando nos casamos. Não é interessante que a Bíblia fala assim, olha, não faça juramento. Não faça nenhum voto. Mas se fizer, o que acontece? O que acontece? Cumpre. O que nós fazemos? Nós fazemos 2 vezes votos quando vamos nos casar. Fazemos no cartório, perante as autoridades civis, e fazemos no altar do Senhor, com testemunha, com padrinhos, com todo mundo, para comprovar que realmente nós estamos assumindo um compromisso familiar. Mas e depois? Nós vamos quebrando esses votos, pensando que isso não tem consequência? É claro que tem. Não há como não ter. É inevitável não ter. Então é por isso que a igreja ela vai ficar esse mês todo batalhando nisso. Né? Que bom que hoje todos nós tivemos coragem de trazer até o altar do Senhor o que nos incomoda, o que nos atrapalha, o que está me deixando sem norte, o que está acontecendo dentro da minha casa, por que o amor esfriou, por que o relacionamento está conturbado? Por que eu não consigo mais ter domínio sobre os meus filhos? Então são várias situações que tiram de nós uma mente boa, uma vida saudável e poder desfrutar maravilhosamente daquilo que Deus nos deu. Queridos, família só existe aqui. Quando nós sairmos dessa vida, lá não vai ter nada disso. Não vai ter marido, não vai ter mulher, não vai ter filhos, não vai ter nada. Só temos isso aqui. É por isso que Salomão disse, né? Aproveite bem da mulher que você ama. Desfrute o máximo que você pode, porque esta é a porção que Deus te deu debaixo desse céu. Ame mais, abrace mais, beije mais, se divirta mais e venha para a igreja juntos. Né? Que ideia bonita de ver hoje as famílias vindo ao altar do Senhor. Isso é um sinal de que queremos e precisamos melhorar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e saiba que você não está sozinho nos seus problemas. Pessoas como Noé viveu dramas difíceis, mas Deus nunca os abandonou. Amém?